Bonjour! Eu vejo muitas perguntas nas redes sociais sobre a questão do poliglota, né? O que é ser um poliglota? Quantas línguas fala um poliglota? Eu vejo muito essa questão de pessoas que estudam outros idiomas, né? E eu peguei algumas definições, inclusive, para trazer para você antes de começar o vídeo, antes de começar a explicação, né? A minha explicação sobre esse tema e a minha vivência sobre isso também. No dicionário Wise, né, a definição é de poliglota aquele que fala ou sabe muitas línguas. Essa é a definição. Eu achei também uma definição no site significados.com.br, que é indivíduos que conseguem dominar 4 ou mais idiomas, né? Então, normalmente são pessoas que falam, embora alguns dicionários coloquem como pessoas que falam muitas línguas, geralmente são 4 ou mais. Por quê? Porque existe o bilíngue, que é aquele que fala 2 idiomas, o trilíngue, que é aquele que fala 3 idiomas, depois já é poliglota, né, o que fala 4 ou mais, contando com a língua materna, né? Então, se você é brasileiro ou se você... Quem segue o meu canal normalmente são pessoas de língua portuguesa, normalmente, né? Mas existem exceções. Então, se você é português, brasileiro, se você é de algum outro país de língua portuguesa, você conta a língua portuguesa também. E aí, se você fala uma outra língua, você é bilíngue já, porque é a língua materna mais uma outra. Bom, mais uma questão também, né? Não, a questão não para por aí, né? Porque é quanto que eu devo falar do idioma para ser considerada falante desse idioma. Então, a questão de quantos idiomas é uma questão relativamente simples, né? Agora, a questão do que é como eu vou, quando, né? Eu vou considerar que eu falo aquele idioma, essa é uma questão mais complexa e não existe uma verdade absoluta, né? Existem opiniões diferentes. Então, inclusive, num determinado post no Facebook, as pessoas estavam colocando a opinião e algumas pessoas diziam, para mim, a gente fala um idioma, a gente pode dizer que fala aquele idioma quando a gente tem um nível pelo menos B2, um nível pelo menos B1, ou não importa, se a gente consegue se comunicar, não importa o nível, a gente já fala aquele idioma, né? O que seria esse nível B1, B2 que a gente usa muito, que a gente vê muito e muitas pessoas não sabem de onde vem? O que acontece é que as escolas, antigamente, antes dos anos 2000, né? Cada escola, cada país, cada lugar estipulava o que era um nível básico, um nível intermediário, um nível avançado, né? Então, de uma escola para outra, as coisas mudavam. Se você é daquela época, você pode ter vivido isso, né? Você estudou numa escola, de repente, até o avançado de algum idioma, de inglês, de algum idioma, e quando você mudou para outra escola, você pegou o nível intermediário, ou vice-versa, você estudou até o intermediário, quando você passou para outra já era avançado aquele nível que você tinha, né? Porque cada escola estipulava o seu nível, e cada país também. O que era, existiam já os certificados internacionais, e que o que na França era um avançado, na Inglaterra poderia não ser. Então era assim, cada um por si, né? Cada um fazia a sua... estipulava os níveis. Ainda hoje existem pessoas e escolas que fazem isso. Mas, mais ou menos no ano 2000, né, no finalzinho, né, de 1900 e comecinho do ano 2000, surgiu o Quadro Comum Europeu. O que seria esse Quadro Comum Europeu? É um livro, né, que foi feito na Europa por pessoas de diversos países para estipular níveis que fossem respeitados por todos os países da Europa. Por isso que ele é o Quadro Comum Europeu. Ele não foi pensado para o continente americano ou outros continentes, né? Mas a gente aqui no continente americano nós usamos também, né? Porque ficou mais fácil estipular. E como nós aprendemos muito as línguas europeias, a gente também usa, e mesmo no inglês americano, embora seja dos Estados Unidos, também se usa muito essa nomenclatura. No Canadá eles usam muito, né? E aí ficou estipulado que o nível A1 é um básico, o nível A2 é um pré-intermediário, o B1 é um intermediário, o B2, né, apesar de ter isso estipulado, ainda há divergências, né? Porque o B2, por exemplo, para os franceses é um nível avançado, para os ingleses é um nível intermediário alto, né? Que é o upper, né? Que eles falam, né? E se a gente for pensar bem,
o intermediário alto é praticamente um avançado, né? Mas eles têm essa nomenclatura um pouquinho diferente. E o C1 é um nível já que para os ingleses é avançado, para os franceses é de nível superior. E o C2 para o inglês é um nível superior, para o francês também um nível de domínio, né, do idioma. Então, ficaram estipulados, apesar de algumas considerações diferentes, é mais ou menos a mesma linha para as pessoas da França, da Itália, da Grécia, da Inglaterra. Agora a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Eu não sei como é que vai ficar isso, por enquanto eles ainda usam, não sei no futuro, mas aí, né, Espanha, enfim, todos os países da Europa, porque todos eles têm sim os certificados e tudo mais. Então, muitas escolas e professores adotaram esse sistema, né? Inclusive, eu adotei esse sistema porque é um sistema mais fácil, inclusive, de preparar o aluno, porque quando eu preparo um aluno, ele vai eventualmente fazer um teste, ele vai fazer uma prova para ter um certificado. Então, não adianta eu ter o meu sistema particular se esse aluno vai depender, se ele quiser estudar na França, se ele quiser arrumar um emprego na França, ele vai depender desses níveis. Então, não adianta que eu tenha a minha opinião pessoal, não, para mim o avançado é isso, o intermediário é aquilo, se eu vou ter que preparar o aluno para a vida, né? Ele não vai ser preparado para viver no meu mundo, ele vai se preparar para viver no mundo que existe e no mundo europeu muitas vezes, porque eu trabalho com o francês europeu, o francês da França, né? E mesmo no Canadá se usa o mesmo sistema. Então, se ele quer ir para Quebec, eu já preparei muitos alunos para lá, para morar em Quebec, inclusive alguns estão lá morando, ele vai seguir esse sistema, ainda que o Quebec esteja na América, né? E por que eu entrei em toda essa história? Porque essa história tem a ver com essa questão do poliglota, né? Que nível, né, desses níveis europeus, né, que são seguidos por muitos lugares do mundo, que nível vai fazer com que a pessoa realmente fale aquele idioma? Eu não tenho a resposta. Por quê? Porque a minha opinião é a minha opinião e a sua é a sua. Então, eu gostaria de saber aqui nos comentários qual é o nível que você considera que uma pessoa está falando aquele idioma, né? Que uma pessoa pode dizer, eu falo francês, eu falo espanhol, eu falo italiano, eu falo russo, eu falo, enfim, mesmo que não sejam as línguas europeias, né? Qual é o nível, né? Você pode usar essa nomenclatura do A1 até o C2, você pode usar também avançado, intermediário, né? Por exemplo, eu citei o russo. Russo, eu nem sei se eles usam esse sistema ou não, se você sabe. Coloca aqui, vamos trocar ideias, né? Nos comentários, né? Agora, uma questão interessante é que essa questão da fluência, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, né? Poderia até fazer outros vídeos, porque essa questão da fluência é algo assim, é um mundo, né? É algo muito complexo e nós poderíamos conversar sobre isso em vários vídeos, inclusive. Se você quiser outro vídeo, é só colocar aqui também o seu pedido, né? Porque aí eu faço um vídeo sobre o assunto, um outro vídeo. Essa questão da fluência é algo também pessoal um pouco. Por quê? Porque cada um considera a fluência de uma forma, né? Então, será eu preciso ser fluente para dizer que eu falo aquele idioma? Acredito que sim, né? Porque se você não é fluente, como você vai falar, né, aquele idioma? Mas a fluência, ela também tem vários aspectos. Existe a fluência escrita, a fluência de leitura, de compreensão. É preciso ser fluente em todos os aspectos, né? Porque apesar de tudo, quando nós estamos em um outro país, nós não só falamos, nós precisamos entender, ler avisos, né? Enfim, nós precisamos entender dominar, né, os vários aspectos, né, de uma língua, né? Nós precisamos das competências, que seriam competência de falar, de ouvir, de escrever, né? Todas essas competências. E aí, o que acontece, né? Quando a gente diz, né, eu falo tal idioma, né? Então vamos supor que você seja dona de um hotel e você vá contratar uma pessoa que fale francês. E aí chegam duas pessoas e vão dizer para você, eu falo francês. As duas pessoas vão dizer isso. Como você vai saber quem fala mais e quem fala menos, não é? Porque embora, mesmo que as duas consigam se comunicar bem, pode haver diferenças. E aí uma pessoa que estuda há 1 ano,
ela com certeza sabe menos do que uma pessoa que estuda há 10 anos. Então existe esse aspecto também, né? Quanto mais se estuda, mais se aprende. Então, as pessoas que nunca estudaram um idioma, elas têm a tendência a achar que ou você fala ou você não fala. Existem dois patamares, né? Quem fala, quem não fala. Mas, na verdade, existem, assim, centenas e milhares de patamares. Por quê? Porque você pode falar em diversos níveis, né? Você pode saber mais ou menos do que o outro, né? Então, não é uma coisa tão simples de se dizer, né? Mas é normal, porque quando a gente não conhece um assunto, a gente não entende, né? Essa escala. E eu desconheço muitos assuntos, e em outros assuntos eu sou completamente leiga e também vou fazer a mesma pergunta, também vou acreditar em coisas mais simples, né? Porque realmente eu também não tenho esse conhecimento. Mas os idiomas, né? Que é a minha vida, é o que eu tenho feito nos últimos 25 anos, né, da minha vida. Então, eu posso dizer que existem aí, que não é uma questão de falar ou não falar, é uma questão de quanto conhecimento você tem naquele idioma, e aí você vai, olha, uma escada que você vai subindo, né? Porque existem inúmeras variações, né? E mesmo uma pessoa que faz uma prova e ela tem um nível B2, vamos supor, e a outra também, pega 10 pessoas com nível B2, elas serão diferentes. Cada uma vai ter um conhecimento diferente, porque existem escalas também dentro dos níveis, né? Que não são realmente estipuladas nesses testes, nesses certificados, porque também é impossível dar tantos detalhes, né? Seria complicado dar tantos detalhes. Mas existe também uma escala, então nem todo mundo com o mesmo nível tem o mesmo conhecimento. Olha que coisa complexa, não é mesmo? Agora, eu entendo, né, que a pessoa precisa se comunicar bem. Então, quando você diz que fala um idioma, você precisa, para mim, né, é o meu entendimento, que qualquer pessoa venha conversar esse idioma com você e você consiga se comunicar bem, você consiga entender pelo menos uma boa parte do que essa pessoa diz, você consegue falar de uma forma mais correta possível, você consegue escrever e você consegue ler um jornal, por exemplo. Então aí você já pode dizer que fala um idioma, pelo menos na minha opinião, né? E então coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, quantas línguas você estuda, quantas línguas você fala. E se você quiser continuar com esse assunto, nós podemos continuar nos próximos vídeos. Um detalhe interessante, né? Um detalhe importante. Nós podemos falar vários idiomas, mas quando nós queremos ensinar esse idioma, então nós temos que ter um conhecimento muito, muito, muito profundo. Não basta falar, né? Inclusive, não basta falar também a língua materna, né? A gente precisa ter um conhecimento profundo dela também para ensinar, né? Entre outras coisas. Bom, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que estudam idiomas, não só que estudam francês, mas que estudam qualquer idioma, porque é um assunto muito interessante para todas as pessoas que gostam de línguas. E não esqueça de baixar o meu e-book sobre a pronúncia da língua francesa, porque se você está aqui, você estuda francês e você com certeza vai querer melhorar a sua pronúncia. Nos vemos no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!